Vamos então esta tarde olhar para os números da hepatite C em Portugal, para os tratamentos e para o caminho que ainda falta percorrer para erradicar a doença. O objetivo da Organização Mundial de Saúde é que fique erradicada em 2030, como já dissemos. Em análise vamos dedicar-nos a este estudo efetuado em Portugal, como já vimos que aponta vários caminhos. Recordo os números de telefone para os quais deve ligar para participar, 21416-1147 ou 21416-1148. Liga, marca a sua participação, somos nós que ligamos de volta. Pode ligar a fazer um comentário, contar a sua experiência ou a apresentar dúvidas. Temos aqui um vasto painel indicado para responder a todas as questões. Vamos então à apresentação dos convidados desta tarde. João Marcos Gomes, coautor e coordenador deste estudo, a doutora Isabel Aldir, diretora do Programa de Hepatites Virais, e a doutora Elsa Lucas Belo, diretora técnica da Associação Ares do Pinhal. Muito boa tarde. Apresento também o nosso convidado que está nos estúdios de Matosinhos, o professor Guilherme Macedo, é gastroenterologista do Hospital de São João do Porto, é diretor de serviço. Muito boa tarde a todos. João Marcos Gomes, começo por si como coordenador deste estudo. O que é que este estudo traz? Para já começamos pelo título. O título é bom, é agradável para uma conversa. Eliminar a hepatite C, eliminar uma doença é sempre um bom ponto de partida para se começar a falar. O que é que este estudo traz? Bom, antes de mais, deixe-me agradecer em meu nome pessoal e em nome também dos restantes coautores, que são a Judite Gonçalves, a Sara Ribeirinho Machado e o Jeffrey Lazarus, a oportunidade de nós virmos aqui divulgar e discutir os resultados deste estudo, que se chama, como dizia, Eliminar a Hepatite C em Portugal, da Visão à Ação. Eu também gostaria de agradecer em nome da Unidade de Investigação Nova Healthcare Initiative, que é a unidade de investigação da Escola de Negócios e de Economia da Universidade Nova de Lisboa, que nós, enfim, utilizamos a designação em inglês Nova School of Business and Economics, porque estamos a competir no mercado global e portanto, é a oportunidade que nós temos de vir discutir um trabalho, que é um trabalho que nós temos vindo a desenvolver em toda a universidade, que é o trabalho de levar a ciência para fora dos gabinetes e pô-la a favor, em prol da comunidade onde nós nos integramos e, neste caso, na sociedade portuguesa. E, portanto, o trabalho é feito neste contexto. Nós somos uma unidade de investigação de gestão e economia da saúde, dedicada a estes temas e também aos temas da saúde pública e das políticas de saúde, e existia aqui um desafio. E o desafio é, Portugal decidiu abraçar o compromisso de eliminar a hepatite C do ano 2030, e nós, enquanto gestores e economistas da saúde, decidimos dar um contributo do lado da gestão de operações, para ver como é que isso podia fazer. Porque os vários países que abraçaram o mesmo compromisso de Portugal de eliminar a hepatite C em 2030, está cada um nas suas respectivas casas a fazer os trabalhos, os TPCs, para tentar perceber como é que isso pode fazer. E nós, enquanto unidade científica, mas preocupada em dar um contributo para a sociedade, fizemos este trabalho, neste caso para a hepatite C, com este objetivo de contribuir para a implementação de um plano de ação em Portugal com iniciativas muito concretas. Portanto, o que é que nós fizemos? Ou seja, é basicamente levar à prática, porque nós cada vez que falamos em erradicar uma doença só se fala em custos. Sejamos práticos, estamos sempre a falar em custos. O que eu estou a entender da sua explicação é que é como é que isto tudo pode ser aplicado e como é que pode ser aplicado na prática com tudo estudado, com todas as hipóteses estudadas, não é? Enfim. A mensagem principal, se quiser, deste estudo é que o que nós identificámos, e identificámos de uma forma muitíssimo rigorosa, eu vou explicar porquê. Porque, como dizia, nós somos de gestão e de economia da saúde. E, portanto, nós não somos operacionais. Nós não estamos, felizmente, enfim, nenhum de nós teve nenhum contacto com a hepatite C, e não somos também médicos, nem somos ONG, enfim, não estamos no terreno com quem tem a doença ou quem potencialmente pode ter a doença. Sim, e já agora deixe-me só abrir aqui um parênteses, porque todos os participantes no programa de hoje participaram também neste estudo. Participaram na qualidade de conselho consultivo, ou seja, o que é que nós fizemos? Nós convidámos 30 personalidades, que são representantes de todos os interessados com a hepatite C em Portugal, e portanto vai desde a administração pública / política em Portugal,
vai às ONGs, que vai aos médicos hospitalares, como é o caso do professor Guilherme Macedo no Porto, aos médicos de medicina geral e familiar, à administração pública de saúde em geral, à administração pública da justiça em geral, às prisões, às equipas de tratamento, às administrações hospitalares, às ordens profissionais, como foi o caso da Ordem dos Farmacêuticos e da Ordem dos Médicos, à Associação Nacional de Farmácias, enfim, fomos falar com toda a gente. Para quê? Para termos a certeza de termos um diagnóstico absolutamente bem feito. Designadamente, o diagnóstico ao nível do percurso dos doentes. O que este trabalho acrescenta logo à partida é fazer este percurso, este mapeamento, saber qual é que é, se quiser, o percurso do combatente da população em geral e depois das subpopulações de risco, designadamente os utilizadores de drogas e os reclusos, e tentar perceber nestes percursos onde é que estão os estrangulamentos. E onde é que estão estes estrangulamentos? Eu estou a orientá-lo porque não podemos estar... Há vários estrangulamentos. Não podemos esquecer que vamos ter a participação do público e estes programas têm sempre um tempo reduzido. O aspecto principal é aqui uma falta de articulação entre diferentes órgãos com responsabilidades formais ou informais. Há aqui problemas de organização. Eu dou-lhe 3 exemplos. Primeiro exemplo. Se um doente faz o teste do anticorpo do VHC e der positivo, isto não significa que ele esteja infectado pelo VHC. É preciso, se vier positivo, ele tem que ir fazer uma análise vírica. Okay? Ora, qual é o percurso da população em geral? Entra pelos cuidados primários, se é população de risco ou grávida, faz o teste. Se fizer este teste, portanto, faz o teste, se der positivo, volta para os cuidados primários, diz que é positivo, bom, é preciso ser referenciado para o hospital. Então depois é referenciado para o médico hospitalar, que olha e diz, sim senhor, temos que fazer uma análise vírica. Ora, porquê é que o laboratório que faz o teste do anticorpo, imediatamente, se é positivo, porquê é que não faz imediatamente a análise vírica? Deve ser um processo automático. E quebra a cadeia. E aqui estamos a retirar passos em todo este percurso. Para a população em geral é significativo, mas para os utilizadores de drogas ainda é mais significativo. E para os reclusos, ainda é aspas. Outro aspecto. Em termos de custos também. Outro aspecto. As equipas de tratamento que fazem o tratamento da adição dos doentes. Eles fazem o teste do anti-VHC. E, portanto, o que é que acontece? Se o teste for positivo, o que é que acontece? Do Ministério da Saúde, olha, nem sequer há uma referenciação eletrónica. É o médico que passa um papelinho, o doente põe o papelinho no bolso e, desejavelmente, vai até ao médico de família, para o médico de família, depois o referenciar para o médico hospitalar. Ora, a probabilidade disto correr mal e de se perder doentes pelo caminho é muito grande. Porquê que, e isto é uma das conclusões do estudo, porquê que não há uma referenciação automática da equipa de tratamento que trata dessa adição dos doentes, imediatamente, através do Alert P1, que é o sistema de referenciação, e manda para onde deve mandar com o passo seguinte. Outro exemplo que não é muito significativo... Não pode monopolizar mas que não é muito significativo, mas que mostra bem esta falta de articulação. Sabe que não é muito significativo porque temos um hospital prisional em Portugal. Mas sabe que o médico gastroenterologista do hospital prisional, que é médico como outro médico de um hospital do SNS, por ser do hospital prisional, não pode prescrever os tratamentos aos doentes. E, portanto, o médico gastroenterologista tem que dizer ao doente recluso, olha, vai ter que ir no carro celular, vamos ter que pegar em 2 guardas prisionais, ver se há disponibilidade, se ninguém vai a tribunal nesse dia, para ir ao hospital, ter com outro médico colega do primeiro, para dizer, olha, afinal, se sim é verdade, vamos poder inscrever aquilo no portal da hepatite C para ter acesso a esse tratamento. Portanto, isto são exemplos de como esta articulação, enfim, poderíamos todos beneficiar de uma outra articulação, e isto é edificado no livro. Daqui a pouco já vamos falar até que ponto é que o Ministério da Saúde está disponível e quanto é que isto significa de custos ou de poupança, que é mais por aí. Doutora Isabel Aldir, o que é que retirou deste estudo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Este estudo, de facto, tem a mais-valia de nos trazer alguns contributos vistos por outros prismas que nós, profissionais de saúde... Mas claro que conhece bem estes meandros complicados do tratamento de um doente. Sim, e vem chamar-nos a atenção na realidade de situações que nós, que estamos no terreno, sabemos que existem e com as quais nos confrontamos e
já tendo sido identificadas, têm vindo a ser corrigidas. O professor dizia há pouco, por exemplo, da questão da referenciação por parte de organizações não governamentais. Se é verdade que ainda não há possibilidade de haver um acesso direto ao sistema de referenciação da consulta a tempo-e-horas desmaterializada, também é verdade que já não há esta necessidade absoluta de uma organização não governamental referenciar para os cuidados de saúde primárias para depois serem daí referenciados para os cuidados hospitalares. E, portanto, uma organização não governamental pode, quando faz um diagnóstico de uma hepatite C, fazer a referenciação direta para uma consulta hospitalar. Isso está previsto e a funcionar, embora nós todos saibamos que nos locais funciona de uma forma mais expedita, noutros ainda com alguma dificuldade. E entendo porque é que há essa dificuldade? Essa dificuldade, por vezes, vem ainda do passado. Já a não referenciação via alert tem outras dimensões que nos interessam ver de que forma é que conseguimos ultrapassá-las, mas que se prende, por exemplo, com a proteção de dados e os dados de saúde, nós não nos podemos esquecer que são dos dados mais sensíveis que existem e que nos interessam a todos, enquanto cidadãos, enquanto responsáveis pelos dados de saúde dos nossos utentes e que confiam em nós para mantermos esses dados protegidos, que mantenhamos, de facto, grandes cuidados ao permitir o acesso a estas informações. Outro aspecto que o professor abordou e que nós já tínhamos também identificado prende-se com, por exemplo, este aspecto dos reclusos. Era, de facto, absolutamente crítico e no passado dia 28 de julho, que foi e que é o dia em que se comemora anualmente o Dia Mundial das Hepatites, foi emitido um despacho conjunto entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça e que visa precisamente alterar esta situação e em que, por forma a garantir aos reclusos um acesso em condições idênticas ao da restante população, visa alterar a organização dos cuidados de saúde e vai passar a ser o médico do Serviço Nacional de Saúde, que se vai deslocar ao estabelecimento prisional e prestar aí os cuidados necessários ao recluso na área da hepatite B, C e na área da infecção VIH. E eu estou convencida... Tudo porque no âmbito da organização e de simplificar métodos, tinha que ser um recluso a sair... Tinha que ser. Envolvia o carro celular, enfim. O carro celular, 2 guardas prisionais, e, portanto, era muito mais difícil e é muito mais fácil e faz todo o sentido ser o profissional de saúde, a equipa de saúde, a deslocar-se ao estabelecimento prisional e, nesse momento, consulta 1, 2, 3 os reclusos que, de facto, tiverem necessidade de serem consultados. E, de facto, estamos nessa mudança. Está a ser criada e vai ser publicada a rede de referenciação entre os hospitais do Serviço Nacional de Saúde e os estabelecimentos prisionais e, portanto, em curtíssimo prazo, esta situação vai estou certa a melhorar, muito bem. Francamente. Doutora Elsa Lucas Belo, queria também a sua opinião sobre o estudo. Eu estou a tentar fazer uma ronda porque também como colaboraram de alguma forma neste estudo para saber o que é que retiraram dele. E a pergunta é igual também, é igual. O que é que... Também agradeço. O que é que sai deste estudo de importante? Porque às vezes quando se junta tudo, vê-se tem-se um quadro mais nítido, não é? É exatamente isso. Gostava em primeiro lugar de agradecer a oportunidade que estão a dar, já que eu estou aqui em representação de uma ONG, que é a Associação Ars do Pinhal, e por isso estamos gratos por podermos dar a nossa opinião também. O que eu retiro e o que nós retiramos dentro da nossa equipa, da nossa participação neste estudo, foi a importância de nos sentarem a todos, frente a frente, cara a cara, e podermos conversar todos sobre o problema. Porque nós, há 20 anos no terreno, a debatermos-nos
telefonicamente, a tentar marcação de reuniões. As pessoas estão todas tão atarefadas nos hospitais, nos centros de saúde e com tão pouca tolerância às vezes para a pessoa com os comportamentos aditivos, ainda mais com os comportamentos aditivos não protegidos, não é? Pessoas num estado de vulnerabilidade tão intenso, que foi importantíssimo para nós podermos... Já agora deixa-me perguntar, há essa falta de solidariedade para com... Não é falta de solidariedade. Dos outros doentes, não, os nossos doentes também não cumprem. Não é? Os nossos doentes, por características próprias da adição, e do momento em que se encontram, por vezes sem abrigo, desvinculados, são pouco certos da sua família, de outros meios de alguma contenção. Eu não estou a dizer que os serviços não os recebem bem. Não estou a dizer os serviços, estou a dizer os restantes doentes em relação à forma como compreendem a necessidade de auxiliar esses doentes. Têm noções diferentes da doença, não é? Tem uma noção diferente da doença. Mas pronto, nesse sentido, poder falar por essas pessoas que não se conseguem organizar para fazer todo o percurso formal que é necessário para chegar ao tratamento, para nós este estudo foi extremamente importante, porque vemos aqui a nossa opinião espelhada daquilo que é necessário para podermos atingir o objetivo que está previsto da Organização Mundial de Saúde e que acreditamos que é possível, acreditamos que é possível. Portanto, este é um estudo realista, na sua opinião? É um estudo realista e penso que este estudo, não sei que os custos, isso não é a minha parte. Já vamos ver se conseguimos falar disso. De qualquer maneira, a doença tem, no meu entender, sempre custos horríveis. Não, mas não é só a doença. Forem, às vezes, não quantificados. Há aqui uma coisa que é o aproveitamento das equipas que já estão no terreno, não é? E dos meios que já temos ao nosso dispor e que já são meios de alguma forma sofisticados comparando com outros países, penso que é possível de facto atingir o objetivo com custos baixos. E do 2030. Acha que este estudo também, pelo menos, e aproveito para dizer que este estudo, às vezes estes estudos são tão complicados e um rendilhado tão complicado e eu estive a lê-lo e não, é muito simples, acho que é acessível a qualquer um e todos nós percebemos. Sim. O que é que está aqui escrito e no que me diz respeito, parabéns, porque às vezes estas coisas não são claras como água e é importante que sejam quando se trata destes assuntos. Em relação à detecção dos doentes, ao acompanhamento dos doentes, falava da volatilidade desses doentes. Aqui há muitos doentes que não estão diagnosticados, estes são doentes que não é só não tratarem da sua saúde, eles põem em risco as outras pessoas se não são acompanhados, às vezes sem querer, não é? Claro. São doentes que, como todas as doenças, mas esta em particular. Claro, e da nossa experiência, são estes os doentes que deveriam ter quase uma via verde para chegar aos serviços, porque são os doentes que podem continuar, que continuam a contaminar. Não é? Estes são os que têm de ser agarrados e penso que há equipas sensibilizadas para o fazer. No programa que é desenvolvido por esta associação na cidade de Lisboa, no programa de substituição opiácea nas unidades móveis que estão distribuídas por Lisboa, por exemplo, é possível, de toda a população que nos procura diariamente, com quem temos uma relação próxima e um contacto diário, pode haver aqui uma corresponsabilização entre os serviços de saúde, os serviços hospitalares e a equipa que está no terreno, que todos os dias está com aquele doente. E aí tem que ser mesmo uma questão de corresponsabilização. Deixe-me só chamar à conversa o professor Guilherme Macedo, que está nos estúdios da SIC em Matosinhos e que nos tem estado a acompanhar. Daqui a pouco já estão aqui uma série de telespectadores em linha à espera de participar, mas eu queria também envolvê-lo neste debate, que contacta diretamente com doentes também. Tudo isto que está neste estudo, calculo que não seja uma novidade para si, esta necessidade de acompanhar os doentes, de não os deixar escapar, de não os deixar ir a outra consulta para fazer uma marcaçãozinha que volta à estaca zero. Tem razão, de facto, em primeiro lugar gostava de cumprimentar todos os participantes e agradecer obviamente esta deferência especial por um operacional, porque é disto que se trata, quer dizer, e de facto, para além de tudo aquilo que foi dito em termos de estratégia, em termos de elaboração de um plano, isto tem que ir para o terreno. E o terreno faz-se, e aquilo, o combate que se faz-se com os operacionais. E, portanto, pensamos que é muito importante haver não um guião, mas pelo menos algumas linhas de orientação que nos possam, de alguma forma, organizar a todos os operacionais.
Talvez o maior mérito deste documento seja a identificação claríssima de vários estrangulamentos no sistema, como já foi apontado. E, ao mesmo tempo, sinalizar a extrema necessidade de garantir um envelope financeiro para ajudar a resolver estes problemas. Porque a hepatite C tem sido um exemplo muito falado e muito comentado por nós todos há muitos anos e tem havido, de facto, uma barreira intransponível, que é o momento em que a tutela tem que tomar decisões em relação a pôr no terreno várias recomendações que são postas pelas diferentes sociedades científicas e os próprios conselhos dos médicos que trabalham no terreno. Quando se fala nesta dificuldade de articulação dos sistemas, é verdade, mas também é verdade que tem havido muito trabalho no sentido de ultrapassar as tais dificuldades. E quando nós vemos, e com agrado, que em julho deste ano se produziu um despacho no sentido de juntar, digamos assim, as oportunidades de dois ministérios diferentes, a verdade é que isto foi possível também porque em janeiro deste ano já tínhamos começado um projeto piloto do nosso hospital com o Centro Prisional do Porto, para o estabelecimento prisional do Porto, para tratarmos todos os doentes, e todos os doentes com hepatite C já foram tratados. E, portanto, isto significa que é possível. Portanto, para além das decisões, que muitas vezes são, digamos assim, documentais ou normativas, é preciso compreender como no terreno as coisas funcionam. E este exemplo que nós demos, e por isso a importância do projeto piloto, tal como foi abraçado por nós, funcionou. E funciona, continua a funcionar. E, portanto, é este exemplo feito por testemunhos reais que eu penso que é importante reproduzir e ampliar. Este Professor, na sua opinião, desculpe estar a interrompê-lo, na sua opinião, é, portanto, um objetivo realista acabar com a hepatite C? E para isso o que sim. É o terceiro verbo que se utiliza para dizer a mesma coisa. Diz-se eliminar, erradicar e acabar. Bem, em rigor, estamos o objetivo para uma doença infecciosa que não tem uma vacina, portanto, em que é preciso, sobretudo, reduzir o número de pessoas infectadas para que a probabilidade de haver infecção na população seja cada vez menor, não podemos falar, obviamente, em rigor, em erradicação. E por isso falamos em eliminação. Isto é, conseguir um número suficientemente pequeno de pessoas infectadas para que, de facto, isso não seja um problema de saúde pública. E é por isso que a Organização Mundial de Saúde utiliza sabiamente a expressão eliminar. Não diz erradicar. Erradicar implicava matar todos os vírus que existem à face da Terra e impedir que houvesse o aparecimento de novas infecções. Portanto, por uma questão de rigor, falemos em eliminar. Isto está muito bem falado. O nosso grande objetivo é fazer com que esta população de pessoas infectadas vá decrescendo ao longo do tempo. Como é que isso se consegue? Consegue-se matando o vírus nas pessoas infectadas e, portanto, o grande desafio inicial é quem está infectado, reconhecer quem está infectado, ir ativamente à procura destas pessoas. E esse é mais um benefício mais um desafio. Um desafio importante que este documento também tenta responder. É como se vai à procura destas pessoas. A quem se deve procurar? A quem? Todos, em algumas circunstâncias, quando na vida. Portanto, isto também é muito importante definir-se. Este discurso é um discurso que nós andamos a fazer há muitos anos, perante a tutela, perante as sociedades científicas, perante as pessoas. Esta, portanto, sensibilização é fundamental para todos. Agora, é importante que isto passe para o terreno. E acredita que passa? Bom, se nós não acreditássemos, já tínhamos deixado de ser operacionais, porque o número de dificuldades que fomos tendo ao longo do tempo, vencendo uns e outros obstáculos, só por muita perseverança e por muita confiança naquilo que é os nossos pressupostos assistenciais, é só por isso que, de facto, continuamos a luta. E há, evidentemente, algo que há pouco foi apontado, que tem a ver com um pressuposto de, não digo bondade, mas tem a ver com a própria natureza do ato médico, que é não ser cingido pelos limites, às vezes, administrativos que nós temos. Quando se diz que há, de facto, é preciso um P1, é preciso um papel e vai para isto, quantas e quantas vezes nós próprios fazemos a referenciação automática, direta, das pessoas para os próprios serviços hospitalares, de forma a ultrapassar uma série de barreiras que, em alguns momentos, são o ponto decisivo para o doente se perder no sistema. Portanto, o percurso do doente é fundamental. Agora, até ser doente, é preciso perceber-se que seja doente.
Já voltamos a falar. A doutora Isabel Aldir, queria só uma referência sua muito rápida. Estamos a falar de uma doença que se transmite muito facilmente e que causa grande sofrimento às pessoas e que ao longo dos últimos anos causou grande sofrimento às pessoas antes de 2015, pelo menos, e que as pessoas se calhar não estão todas muito sensibilizadas para fazer este diagnóstico e para nós sabermos exatamente quantos doentes é que temos. Não, é preciso de facto aproveitar todos os contactos dos diferentes utentes com os cuidados de saúde, sejam eles formais ou não formais, para devidamente circunstanciado propor às pessoas a realização do teste. Esta é uma doença que pode ser silenciosa durante muitos anos, durante um grande intervalo de tempo, portanto, muito tempo no percurso da história natural. O que não quer dizer que não possa infectar outras. Exatamente. E, de facto, a única forma que há da pessoa saber é ao fazer o teste. É uma doença que, sendo uma doença de transmissão de um para o outro, também não é assim tão facilmente transmissível. Mas, para que nós consigamos cortar este ciclo de perpetuação, para que nós consigamos ir no caminho de eliminar a doença enquanto problema de saúde pública, de facto, o basilar está em identificar quem vive com a doença, tratar essas pessoas e informar e promover a educação para evitar novas infecções. Vamos começar a ouvir os telespectadores, a quem eu peço desculpa por terem estado a aguardar, mas há aqui um início de conversa que nós precisamos ter até para os telespectadores se identificarem com os convidados. Hilda Martins liga de Lisboa. Hilda, boa tarde. Olha, minha querida, menina Teresa, muito boa tarde e desejo tudo bom para a menina e para quem está nos a ouvir. É assim, eu sou mãe. Posso estar a falar, amor? Pode. Peço imensa desculpa. Boa tarde, menina Teresa. Estamos a ouvi-la bem. Eu sou mãe de um doente de HIV e hepatite C. O meu filho fez há um ano, eu não lhe quero mentir, não lhe qualquer coisa, como é que se chama? Esse tratamento da hepatite C. Foi depois daquele senhor falar com 2015. Sim, na Assembleia Nacional da República, né? Que o meu filho teve direito a ser tratado no Hospital Gracia da Horta. Depois disso, o meu filho emagreceu imenso. Era o número 44, na calça está o 40. E o boxer é o S. E a nível de cabeça, eu parece que não está muito bem. E também está muito mais magro. Está a perceber? Às vezes até me parece aqueles petos do Miafra que a gente via antigamente na televisão. E faz muita confusão. A Hilda... O médico disse-me que ele ia ficar como novo. Certo? E na volta ao meu filho, acho que ficou diferente. E eu queria saber, visto ele ter HIV, em ver se de facto a doença já está curada, ok? Tudo bem. Mas tem a ver com o problema, como é que é de explicar, com a magreza física dele, sim, com a falta de apetite dele. Muito bem. Doutora Isabel Aldir, quer tentar responder a esta telespectadora? E nós, desculpe, vou só localizar os telespectadores. Nós estávamos a ver precisamente esse momento em que um doente, foi um momento fulcral para as pessoas também se aperceberem do que era o sofrimento dos doentes com hepatite C. Vamos voltar a ver este momento. Foi um momento fulcral. Eu penso que todos concordamos de um doente que diz vai-me deixar morrer quando o tratamento está mesmo ali. Eu agradeço. Os cidadãos podem assistir, mas não se podem manifestar. E é deste momento que falava a telespectadora, quando falava deste momento tão importante na vida do filho. Doutora, pode tentar dar uma explicação a esta telespectadora? Sim, certamente que sim, mas não posso, depois destas imagens, deixar de referir que, efetivamente, em Portugal, desde 2015, que nós temos a felicidade de ter acesso
a todas as opções terapêuticas que existem para a hepatite C. Temos tido a felicidade de incorporar a inovação que vai surgindo, e esta situação não é uma situação que existe em muitos países da Europa nem do mundo. E de facto temos que a utilizar de forma sábia isto que esta telespectadora referiu, certamente que não tem relação nenhuma com o tratamento que o filho fez para a hepatite C. E ao dizer-me que o filho ficou curado da hepatite C, certamente que esta questão do emagrecimento ou de alguma perturbação que ela nota em termos do comportamento não teve relação nenhuma com o tratamento. O estado de saúde do filho certamente só pode ter melhorado em relação à hepatite C, e convém não deixar quaisquer dúvidas para outros telespectadores. Não terem receio do tratamento. O tratamento só contribui para melhorar uma situação de doença. Porque tratamentos anteriores tinham efeitos secundários mais violentos, difíceis, por vezes, de ultrapassar. As taxas de eficácia do tratamento eram muito inferiores, e nós hoje temos tratamentos que são muito bem tolerados, são, por regra, muito fáceis de fazer e com taxas de sucesso que rondam os 96%, o que é completamente diferente. Vamos ouvir agora a Fernanda Duarte, que liga de Gaia. Fernanda? Sim, muito boa tarde. Boa tarde, doutora Teresa, e cumprimentos a todo o painel. Olha, eu queria dizer o seguinte, eu tenho 62 anos, mas aos 30 anos eu andava no meu ginecologista particular e decidi pedir-lhe para me fazer o HIV. Não era por mim, mas eu queria estar descansada porque, assim, tinha marido, o marido era novo também naquele tempo eles saíam muito, não nos davam muitas satisfações, e disse, doutor, eu quero fazer porque eu quero estar descansada. E fiz, e felizmente deu negativo. Pronto, para a minha precaução, para saber porque há 30 anos atrás as coisas não são como era agora, as mulheres não mandavam tanto como mandam agora é diferente. E depois isto, e agora, há 5 anos atrás, eu, portanto, há 5 não, há mais, entrei na menopausa com 50 anos, depois aos 55 engordei 20 quilos, assim muito de repente, mas ganhei um volume abdominal muito grande. E então fui à médica de família, uma das médicas, que eram várias, eu nunca tinha médica certa, e finalmente encontrei uma médica e eu pedi-lhe, doutora, eu quero fazer um taco ao fígado, porque os meus valores do fígado davam sempre muito alterados, e nenhum médico passava cartão. E disse, doutora, eu não saio daqui sem passar um taco ao fígado e quero fazer exame a hepatite A, B e C. Quero saber o que é que tenho, porque não é normal eu ter assim um fígado com estes valores altos. De algum lado tem que ser. E então eu fiz, e ela lá disse, mas é muito caro o TAC. Não interessa, não é a senhora que paga, não é a doutora que paga, portanto, senão vou fazer particular. E então lá fiz. Pronto, correu tudo bem, deu tudo negativo, o fígado estava gordo, claro, eu estava gordo também, e um bocado dilatado. Passado depois, ela foi ver o relatório dos 3 últimos anos, eu tinha a glucose sempre a 200 e tal, muito elevada. E ela disse, eu acho que você deve ter diabetes, porque tem a glucose sempre muito, muito elevada. Lá fui fazer novas análises e fui fazer o teste de diabetes e estava com diabetes. Já devia estar há 3 ou 4 anos com diabetes, e daí, se era isso que eu até queria pôr a questão, que eu não sei se terá alguma coisa a ver. Mas sei que depois comecei a fazer a medicação para a diabetes e portanto, o abdômen começou a desinchar, fiquei menos inchada. Mas isto para dizer o quê? Pronto, eu sou muito, acho que toda a gente devia apostar na prevenção. Não é que ter dúvidas, vai-se faz o teste. Se a médica não quiser, vai-se a outro médico. Temos que apostar na prevenção. E o Estado devia ter também mais atenção já aos reclusos, às cadeias, haver mais prevenção, portanto, uma avaliação mais correta, porque nem se eu acredito que nas cadeias não haja uma avaliação tão correta como deveria haver, porque depois, é assim, eu vir os hepatites, nós temos que ver com o fígado, e o fígado é um órgão vital e fatal também, portanto, toda a gente devia ter cuidado ao menor sintoma, pedir ao médico de família para fazer esses exames. Muito bem, Fernando.
Obrigada pela sua participação. Peço desculpa estar a interrompê-la, mas daqui a pouco vamos ter, para além do tempo do programa, eu lamento estar sempre a falar disto, mas é verdade, nós daqui a pouco vamos ter que falar do papel do médico de família, que é fundamental, e já percebemos aqui onde é que ele é fundamental, é quase na dúvida, começa logo a sua importância. Mas vamos ouvir já a Hilda Carneiro, que liga de Lessa da Palmeira. Hilda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu agradeço à menina, estou a ver a sua cara. Eu tenho hepatite autoimune. Eu gostava que a doutora me dissesse qual é a diferença da hepatite autoimune para a hepatite C, A e B e essas coisas. Muito bem. Eu vou pedir já à doutora Isabel para responder. Sim. Primeiro felicitar a telespectadora anterior por, de facto, se propor a fazer e pedir ao seu médico a realização quer do HIV, quer dos vírus das hepatites. Em relação a esta questão da diferença da hepatite autoimune para as hepatites virais, a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C são hepatites causadas por um vírus. É um vírus que é um organismo estranho ao nosso corpo, que entra e que causa esta inflamação no fígado, a hepatite. A hepatite autoimune é o próprio organismo que reage contra si próprio e que vai causar a hepatite. E, portanto, tem uma forma de tratamento completamente diferente, portanto, a origem é completamente diferente, o tratamento é completamente diferente. Professor Guilherme Macedo, eu queria novamente falar consigo a respeito desta questão do médico de família, da importância do médico de família e desta questão de tenho uma dúvida, quero fazer o exame, isto aqui existem limites para isto, também nem toda a gente tem que fazer o exame, o que é que acha que é aqui um ponto de equilíbrio? E queria também um comentário seu sobre a importância do médico de família. Vamos já entrar nessa discussão porque ela é importante. Bom, é evidente que o médico de família é neste momento também um protagonista interessado e crucial para o sucesso deste programa. Porque, vejamos, o contacto que qualquer utente, como agora se diz, com o sistema de saúde, muitas vezes, de facto, é com o seu médico de medicina geral e familiar. Mas há muitas outras oportunidades de contacto com os sistemas de saúde que não é pelo médico de medicina geral e familiar. Deixamos isso porque pode especificamente ser um ponto de interesse para discutir. Quando existe contacto com o médico de medicina geral e familiar, é muito importante que ele próprio, como médico, tenha consciência e tenha conhecimento sobre a necessidade, a oportunidade, o momento para pesquisar a presença do vírus da hepatite, neste caso o vírus da hepatite C. Portanto, há um caminho prévio que tem que ser feito, que é da elucidação, da necessidade de criar um conjunto de conhecimentos apropriados e atempados para que o médico saiba que é oportuno, que é o momento e que deve procurar a presença do vírus da hepatite C. Não é um bom princípio que as pessoas, porque têm algumas limitações nas suas decisões clínicas, como é fácil de compreender, não é um bom princípio todas as decisões que o médico de medicina geral familiar ou outro que vão ter sejam exclusivamente norteadas por uma decisão do doente, porque é evidente que há tempos apropriados para tudo. Agora, é muito importante que o colega tenha consciência de que, por exemplo, perante alterações das provas hepáticas, como se diz, isto é, análises do fígado que estejam alteradas, é básico, é crucial que se procure a presença dos vírus da hepatite. E, portanto, esse primeiro reflexo tem que existir na mente do médico. E só existe se, de facto, houver conhecimento para isso. Portanto, é muito importante prestar esse conhecimento. Em segundo lugar, é importante também perceber que as próprias pessoas têm um papel que não é só o papel de pedir exames ou de andar propriamente a tentar escrutinar por um exame mais complicado, mais caro, etc. Não é essa a questão. Em termos de qualidade e de segurança relativamente à sua saúde, é evidente que o doente deve conversar com o médico sobre aquilo que são as suas preocupações. E se, em algum momento dessa conversa, resultar não só uma preocupação específica,
Mas, sobretudo, se o médico identificar que algo na sua história, no seu passado do doente, possa ter de alguma forma contribuído direta ou indiretamente para o contacto com o vírus da hepatite C, e de facto o contacto com o vírus da hepatite C é relativamente fácil, porque, sobretudo para pessoas já com um grupo etário mais avançado, portanto pessoas já com mais de 50 anos, a possibilidade de terem contactado com o vírus há 20 ou 30 anos era muito grande. E, portanto, tudo isso tem que ser equacionado. Importante é perceber-se que tem que haver alguma sensibilidade da parte de quem faz a prescrição de um teste de diagnóstico. Este teste de diagnóstico é muito simples e muito barato. Não há nenhuma razão para que não seja possível fazer a pesquisa da presença do anticorpo do vírus da hepatite C pelo menos uma vez na vida. Não é preciso haver os famosos comportamentos de risco ou que não sejam identificados facilmente de comportamento de risco. Não é fácil, como devem calcular, alguém perante o seu médico, pela primeira ou até segunda vez ou terceira, dizer imediatamente, bom, eu há 20 anos usei uma droga. Não é fácil. E, portanto, tem que haver aqui alguma sensibilidade e alguma inteligência e alguma criatividade para se tentar despistar, de facto, oportunidades de contacto com o vírus da hepatite C. Quando eu falo nas drogas, não estou a falar que esse era o único fator. Por exemplo, uma intervenção cirúrgica há 25 ou 30 anos. Pode ter havido um contacto com o vírus da hepatite C. Um acidente, uma transfusão, uma utilização por exemplo, de agulhas na altura recicláveis ou recuperáveis, digamos assim. Porque muito se sabe que, por exemplo, era folclórico, em muitas cidades e sobretudo na região suburbanas das grandes cidades do nosso país, era muito comum ministrar-se fármacos por via intramuscular ou por via intravenosa até, com agulhas fervidas. E, como nós costumamos dizer, para o vírus da hepatite C, ferver a agulha era um spa para ele, quer dizer, portanto, não é isso que matava o vírus. E, portanto, existe um sem número de oportunidades. Tratamentos dentários há 20 ou 30 anos em que as condições de segurança e de asepsia eram completamente diferentes. Portanto, há um sem número de oportunidades. Já para não falar de manicure e tudo mais. Manicures, tatuagens, etc. Portanto, há um número muito grande de oportunidades e que é muito importante que as pessoas tenham consciência e os seus médicos também. João Marcos Gomes, em relação ao médico de família, há pouco já falava nisso, nesta cadeia e de ir de encontro a uma porta e voltar para trás e depois faz um circuito e volta para trás. O médico de família aqui neste estudo, o papel dele é fundamental, até mesmo no auxílio aos reclusos. Sim, a primeira palavra-chave, e essa era a primeira mensagem que eu queria deixar, é claramente a simplificação do percurso. Mas a segunda palavra-chave, se quiser, é proximidade. E, portanto, nós sermos capazes de fazer o diagnóstico e levar o tratamento para onde estão as pessoas. E isto significa, repare, por exemplo, ao nível dos medicamentos, é a coisa mais simples de fazer. Os medicamentos, quando eles são distribuídos para um determinado doente. Não é como nas farmácias comunitárias, onde nós chegamos e dizemos, queria aquele medicamento porque me dói a cabeça. Depois os senhores da farmácia comunitária vão ver, tenho ou não tenho, passo cá à tarde que eu já tenho. No caso da hepatite C, não. Quando os medicamentos chegam, é para aquele doente. Portanto, é totalmente indiferente do ponto de vista da distribuição, mas não é indiferente para o indivíduo que tem que tomar os medicamentos, ir buscar à farmácia do hospital ou uma farmácia comunitária, junto de uma ONG, no centro de saúde, enfim, ou na própria prisão onde estiver o doente. E no início, na entrada em todo este percurso, de facto, o médico de família, as ONGs, as equipas de tratamento, têm aqui um papel absolutamente fundamental, porque a partir do momento que o doente foi identificado e com aquele processo automático que eu estava a dizer há pouco, teste do anti-VHC e depois a análise vírica, imediatamente tem que haver uma refixação automática para alguém. Nós, no estudo, determinamos que esse alguém tem que ser um gestor de caso e, portanto, estamos aqui no domínio dos cuidados primários. Não quero entrar muito por aí, porque entramos aqui numa discussão mais técnica. A mensagem é facilitar e descentralizar o tratamento, a prevenção, o rastreio e o tratamento, naturalmente, para onde estão os doentes. E isto faz com que, há pouco, a doutora Isabel Aldir e o professor Guilherme Macedo falavam de levar os médicos hospitalares até às prisões. Ora, muito bem, mas se os médicos de família também podem tratar, então podemos levá-los também até às prisões e levar todo, se quiser, este exército de tratamento para conseguirmos eliminar a doença. Portanto, sim, há aqui um aspecto fundamental que é
levar o diagnóstico, o tratamento até à comunidade. Temos aqui uma política de proximidade para conseguirmos eliminar este vírus. Este é um dos aspectos. O outro aspecto é saber quem é que está infectado. Doutora Isabel, desculpa, Elsa Lucas Belo, esta questão de saber quem é que está infectado, eu calculo que muita gente que chega até si já sabe que está infectado, essa é uma questão de segurar, nem por isso, não, já está a dizer que não. Não, já nem por isso, não, nem por isso. Nem por isso. Não, as pessoas que vêm até nós, geralmente, alguns já sabem que estão infectados, mas continua a haver surpreendentemente uma fatia que não está conhecedor do seu estado de saúde. Não está conhecedor. Ainda hoje entrou uma pessoa no nosso programa, encaminhado por um serviço do CICAD, que é a primeira vez que procura tratamento para as dependências. Imaginamos que, se é a primeira vez que vem procurar tratamento junto de nós, que somos uma unidade móvel, que estamos na rua, que recebemos as pessoas no dia em que nos chegam, então provavelmente também não estará conhecedor do seu estado de saúde. E provavelmente terá infectado outros. Provavelmente. Daí este número escapar-nos. Nós temos cerca de... Por acaso, no nosso programa sabemos os números certos, porque toda a gente é rastreada para o vírus do HCV, do HIV, da tuberculose. A potencialidade desta proximidade à qual o professor João se refere, e bem, é que na proximidade nós temos os meios, assim como tratamos as tuberculoses. A tuberculose também é um medicamento, o tratamento da tuberculose não está disponível numa farmácia comunitária, não é? Portanto, e nós temos connosco, é-nos entregue por nós, pelo serviço, pelos CDPs, os medicamentos para tratamento da tuberculose. E nesse aspecto, nesse sentido, nós conseguimos, através da fidelização daquele doente ao programa e com o gestor de caso e com o tal navegador que é falado aqui no livro, que é uma pessoa que acompanha aquela pessoa à consulta, que fala por ela, que aproxima a linguagem, que desmistifica, porque estas pessoas estão fora do contexto societário, já não sabem funcionar em sociedade. E quem é funcional, adere bem ao tratamento, tem esses problemas? Adere bem ao tratamento. Portanto, as pessoas que são funcionais, que não têm uma vida de dependências, isso eu penso isso aí que sim. É tranquilo e não... Isso eu penso que sim. E mesmo quem tem uma vida disfuncional, como podemos considerar as pessoas que estão connosco, aderem plenamente ao tratamento. É assim, desde um estudo que realizámos em 2016, que foi a caracterização da hepatite C nos doentes do nosso programa, em que 306 fizeram fibroscan dentro de uma unidade móvel, com a máquina não sei o nome, a doutora Isabel saberá melhor, que fizeram a fibroscan, que fizeram o RNA. É assim, de 306 pessoas, apenas 40 e poucas fizeram o tratamento, sendo que a maioria delas fomos nós que tivemos que administrar, fomos nós que fomos com elas ao hospital, fomos nós que conversámos com o médico e tivemos que fazer aqui umas batotas, entre aspas, que é, por meios informais, tentar chegar às consultas. Ou seja, simplificando. Porque passar pelos centros de saúde, de facto... Nós há pouco estávamos a falar daquele momento, que foi um momento fulcral na questão da hepatite C, o momento em que um doente se levanta e diz não me deixem morrer e o país acordou, permitam-me aqui a expressão, para a questão da hepatite C e para saber que estamos a falar de dinheiro e de um tratamento que custava um determinado valor e o Ministério teve que negociar e teve que segurar o caminho, ou seja, teve que ter vontade de fazer. Aqui esta simplificação, e é uma pergunta que começo já por fazer assim, é mais barata? Eu penso que é. Tudo é mais barato. Tirando aqui a parte fria de estarmos a falar de vidas e isso é sempre tem um valor incalculável. Claro, isso nem está em cima da mesa. Há aqui uma frieza na minha questão, mas tirando essa frieza, é mais barato? É mais barato. É mais barato porque todos estes programas que existem já em funcionamento, as equipas de tratamento, os recursos que a sociedade tem, as instituições, os hospitais, os centros de saúde, já estão munidos de técnicos. Eu acho que tem que haver um despertar
não é? E depois aí conversarmos e com instituições que, claro, que tenham dado provas de alguma também eficiência, seriedade na forma de intervenção, que isso é sempre, também tem que estar sempre em cima da mesa. Eu penso que sim, há uma poupança enorme de custos. O seu estudo vai a esse ponto de fazer esse cálculo frio? Aqui o que é importante nós sabermos é qual é o objetivo que nós temos. E o objetivo é eliminar a hepatite C. E, portanto, é essa resposta que nós procuramos dar, procuramos responder à pergunta como é que nós devemos fazer, como é que nós achamos que devemos fazer, o que é que devemos fazer, que medidas concretas devemos implementar para eliminar a hepatite C. Esse é um objetivo, quer dizer, a discussão se queremos ou não eliminar a hepatite C, isto é uma questão prévia e os custos associados ao tratamento e depois os custos associados a não fazer nada... Doutora, quero entrar na... Sim, é muito dúvida. Mais caro, obviamente, os 30 anos de tratamento que tantos doentes falam. Saiu muito mais caro, seguramente, muito mais para além caro, do transtorno Nós estamos a falar hoje em tratamentos que são tratamentos com uma duração muito limitada. De um mês? De 2 a 3 meses. Na larga maioria, em quase 95% das situações, são 2 a 3 meses de tratamento. Por vezes podem ser mais prolongados, mas em regra são 2 a 3 meses de tratamento e que garantem uma probabilidade de cura muito elevada. E, portanto, mesmo para aquelas pessoas que por razões várias têm dificuldade em aderirem a um tratamento, porque de facto estamos a falar de 2 a 3 meses, consegue-se com os apoios todos da família, das organizações não governamentais, dos serviços formais de saúde, consegue-se, por regra, garantir que o tratamento é feito de forma correta. E ao ser feito, nós estamos a ganhar valor em saúde muito, muito grande. Tudo tem um preço, nós temos que saber aplicar os nossos recursos de forma inteligente, porque se vamos aplicar de uma forma, provavelmente haverá outras em que nós teremos que aplicar menos, mas de facto, ao tratar a hepatite C, e isto só com dados preliminares, nós estimávamos que tínhamos poupado cerca de 271 milhões de euros com custos com os quais nos veríamos confrontados num futuro próximo, porque íamos ter que tratar mais doentes com cirrose hepática, íamos ter que fazer mais transplantes hepáticos, porque aquelas pessoas desenvolviam cirrose e iam precisar de ser transplantadas, iam ter mais cancros do fígado e, portanto, isto é um tratamento que tem uma mais-valia para o próprio e para a sociedade que não é questionado. Professor Guilherme Macedo, queria só, porque eu, a preparar este programa, fui recordar alguns testemunhos de alguns doentes. Este tratamento significa uma nova vida? Sim, significa uma nova vida e é muito difícil falarmos em preços e custos quando se equacionam estes dados mais humanos, digamos assim. Quando se está a falar de uma segunda oportunidade, não é? Exatamente. É evidente que é muito importante, e o mérito deste trabalho é justamente esse. É evidente que estamos a centrar sobre o problema de eliminar a hepatite C, mas também de utilização adequada e sustentável dos recursos que temos. O grande problema que tem havido até agora tem sido, as pessoas compreendem que é preciso um esforço organizativo. A tutela, as estruturas relacionadas com a tutela compreendem que é preciso um esforço organizativo, mas o preço dessa organização é que lança problemas e lança obstáculos. Porquê? Porque é fácil para nós compreendermos, está estudado, está analisado, está avaliado. Nós temos uma ideia muito precisa da poupança que se consegue em termos de sistema de saúde para, seja, 10 anos. O problema é que todos nós compreendemos isso, a tutela também, só que isso implica um custo real agora. E com um percurso, digamos assim, com um circuito político, com uma agenda política que tem uma calendarização, 3 anos ou 4 anos das vigências dos diferentes governos, é muito difícil, porque implica muita coragem e uma atitude concertada global, admitir que se gastam agora 100 ou 200 milhões para poupar 500 milhões para daqui a 10 anos. E essa diferença é que tem sido o grande obstáculo para que se consiga concretizar algumas das medidas. A partir do momento
em que existe essa coragem política, global, no sentido de atacar de frente este problema, penso que com tantos exemplos felizes, como se vê, com tantas organizações no terreno, com tantos operacionais interessados em tratar, com tanta boa vontade que existe, sobretudo com o nosso cromossoma lusitano, não tenho qualquer dúvida que seria possível eliminar este problema. Agora, há um momento de decisão financeira que tem que existir e que tem que haver muita sensibilização por parte dos políticos decisores para este problema. Todos nós que estamos no terreno temos esta noção há muito tempo, tentamos ultrapassar, aliás, de umas formas mais criativas do que outras. Já se falou aí de várias formas de agilizar o contacto com os hospitais, etc. Mas a verdade é que se este sistema fosse organizado com uma chancela financeira capaz, não tenho qualquer dúvida que nós conseguimos resolver este problema. Então, vamos regressar aqui ao estúdio. João Marcos Gomes, volto a si para como é que se põe este estudo em prática. Acha que... Bom, pelo menos claro ele é. Isso já testemunhei eu própria. Nós no estudo apresentamos as recomendações-chave e tivemos hoje um bocadinho à volta das recomendações-chave, que são aquelas 5: diagnóstico e tratamento na comunidade, o gestor de caso, financiamento e incentivos alinhados, o navegador de saúde, que é realmente fundamental, e o rastreio universal. Pronto, mas no estudo apresentamos muitas mais recomendações gerais, recomendações ao longo da cascata de cuidados e também recomendações de implementação. Mas eu volto a dizer, quer dizer, nós somos da Universidade Nova de Lisboa, demos aqui um contributo para esta discussão e estamos naturalmente disponíveis para ajudar naquilo que for necessário. Mas compete agora aos decisores políticos tomarem as decisões que entenderam. Não com esta janela de oportunidade de 4 anos de exercício de cada governo. Mas em relação aos custos de aplicar esta simplificação que tem aqui? Vamos lá ver. O professor Guilherme Macedo e a doutora Isabel Aldir falaram nisto. Quer dizer, é óbvio que no curto prazo nós vamos precisar de um envelope financeiro para fazer algumas destas coisas, normalmente o rastreio universal. Mas o ponto aqui é, isto é um problema de tesouraria. Ou seja, precisamos de dinheiro agora para poupar depois. E a questão é exatamente esta. Quer dizer, se nós pensarmos no rastreio universal, em geral as pessoas, toda a gente nos diz... Já percebemos, o professor Guilherme nos explicou que não é assim tão caro, mas estamos a falar de uma população a questão, vasta. O que é preciso saber aqui é quem está infectado, quem são as pessoas, quando, em que circunstâncias. E toda a gente está de acordo em fazer o rastreio nas subpopulações de risco. Sobre isto eu acho que ninguém discorda. Claro. A questão depois do rastreio universal ou não é exatamente essa, saber se é custo-efetivo, ou seja, se há benefício para a sociedade como um todo, incorrer nesse custo. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que é, senão não estaria a defender o rastreio universal. Portanto, existem estudos, e repare, nós na Universidade trabalhamos com ciência. E, portanto, tudo aquilo que nós propomos é com base em estudos científicos. E, portanto, são os estudos científicos que vão alicerçar a nossa opinião. Bom, e, portanto, o que é que nós vemos? Vemos que há estudos, geralmente até para outros países, onde há recomendações para se avançar para o rastreio universal. E há estudos, há projeções feitas em que se mostra claramente que fazer rastreio global nas subpopulações de risco consegue-se uma taxa de decréscimo da infecção grande. Mas a taxa de incidência cai a pique se nós fizermos um rastreio universal num curto espaço de tempo. E é isso que nós estamos aqui a propor. Eu penso que ainda temos tempo para ouvir mais alguns telespectadores. Eu tenho estado aqui a dar algum tempo para nós falarmos e deixarmos as dúvidas claras, porque quando se fala em saúde, eu penso que todos concordam comigo, é preciso esclarecer as coisas para não haver mal-entendidos. Manuel Inácios, a Liga de Coimbra. Manuel, conseguimos ainda ouvi-lo e pedir que fosse mais rápido. Sim, penso que sim, vou ser rápido e sintético. Obrigada. Eu tenho uma doença que os presentes com certeza já ouviram falar, que se chama polimoidose. Essa doença, como sabe, grande parte dos médicos, a maioria dos médicos, quando um paciente é presente, eles não sabem o que fazer. Eu consultei alguns neurologistas que diziam o melhor de Coimbra, possivelmente o melhor de Lisboa, com professores universitários, que me prescreveram doenças que não tinham nada a ver com outras que eu tinha e andei 4 anos a ser observado sem nunca terem diagnosticado ou mandado fazer
uma medicação, porque ela não existe. Fui fazer 4 anos depois, porque o médico assim entendeu análise genética. E aí foi detectado, de facto, que eu tinha uma doença chamada polimoidose. Ora, ela é uma doença degenerativa, progressiva e que não tem cura. E que é o fígado que debita uma substância que ataca as zonas periféricas. Portanto, o fígado não é só hepatite C. E no país não há só doentes de hepatite C. No país há doentes com outras doenças que o fígado, também ele, provoca no paciente. Era bom que o Serviço Nacional de Saúde prescrevesse ou informasse para a classe médica quais são as causas, informasse o que é que o paciente manifesta, para que não sejam ignorantes, para que não sejam criminosos, onde vem um paciente desses e indicam uma vitamina. Muito bem. Manuel, a chamada não está nas melhores condições, não conseguimos perceber, mas ficámos aqui a parte final. De resto, percebemos o seu testemunho. Eu tenho tempo ainda para ouvir o Jorge Gomes, que liga da Moita. Jorge, boa tarde. Peço-lhe também um comentário mais rápido. Eu estou aqui a roubar um bocadinho de tempo ao programa de desporto, portanto ainda consigo ouvir alguns telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, jornalista Teresa e a todo o painel. Eu fui doente de hepatite C, tive hepatite C durante 20 anos, foi-me diagnosticado em 1995. Não havia tratamento, havia um tratamento, mas fazia muitos efeitos secundários. Optei sempre por esperar, uma infecciologista aconselhou-me que se esperasse seria qualquer coisa que seria quase como o que foi. Um milagre. Onde eu agradeço neste momento a todos aqueles que lutaram para que o projeto da hepatite C seguisse para a frente, ao Carlos, ao Vítor e à jornalista da TVI e a mais um médico, de terem dado a nós, doentes de hepatite C, uma segunda oportunidade. Comecei o tratamento em 2015, em 2016 fiz 6 meses de tratamento, que eu tenho também o HIV, além de ter o HIV tenho uma artéria entupida, e então era um bocadinho complicado o meu tratamento. Foi 6 meses que andei a tomar o Arvoni. Estava a quase entrar numa hepatite de cirrose mesmo. Estou neste momento. Caiu aqui a chamada com o Jorge, mas de qualquer maneira o Jorge deixou-nos aqui um aspecto fundamental. Nós falámos disso há pouco com o professor Guilherme Macedo, da segunda oportunidade numa nova vida. Fecho o programa aqui, agradeço aos meus convidados, também ao professor Guilherme Macedo, que está nos estúdios de Matosinhos e participou no programa a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos.